Olá, desbravadores! Eu sou a Lara do canal Enigmático e vou trazer mais um episódio curioso para vocês. Hoje, prepare-se para mergulhar nas profundezas do sobrenatural enquanto exploramos a fascinante história da paróquia de Borley, um local impregnado de mistério e assombrações que desafiam a lógica. E então, vamos desvendar essa história? A história da paróquia de Borley é verídica, inspirou a saga do filme A Freira. Pessoal, imagine, em uma era esquecida, onde sombras dançam ao ritmo do vento noturno, a paróquia de Borley emerge das brumas do passado, envolta em mistério e encanto sobrenatural. As terras de Essex, na Inglaterra, abrigam uma paróquia que se tornou o epicentro de uma trama de um amor proibido entre um monge e uma freira, cujas almas foram condenadas a vagar pelos corredores do tempo. A trama por trás do filme A Freira e da trilogia Invocação do Mal tem suas raízes nos relatos dos renomados demonologistas Ed e Lorraine Warren. No decorrer dos anos 70, o casal foi convocado para investigar uma igreja assombrada em Borley, no sul da Inglaterra. Ela era conhecida por seus eventos misteriosos. A história de Borley foi proclamada como a paróquia mais assombrada do mundo e tem suas origens na Idade Média, quando uma casa de pedra se transformou em um mosteiro e, eventualmente, em uma igreja. A paróquia de Borley não é apenas uma estrutura de pedra, é um relicário de segredos entrelaçados com o oculto. A paróquia foi construída originalmente em 1862 pelo reverendo Henry Dawson Bull. Ele foi escolhido para ser o pároco da igreja Borley, que ficava vizinha à sua residência. A paróquia foi construída para abrigar Bull e sua família numerosa, esposa e seus 14 filhos. Conforme a família crescia, também crescia a casa de estilo gótico. Nesse cenário pitoresco, ecoavam rumores locais, entre sinos tocando sem explicação, mensagens enigmáticas adornando as paredes e aparições assustadoras de uma freira que vagava pelos corredores. Tudo começa na era medieval, quando um monge e uma freira, envolvidos em um amor proibido, foram brutalmente punidos ao serem descobertos. Suas almas, condenadas à eternidade, lançaram uma sombra sobre a história dessa paróquia. Nas terras de Essex, a lenda local sugeria que a freira, que vagava por lá, era o espírito de uma mulher que séculos atrás pagara o preço pelo romance proibido com o monge. A majestosa casa de pedra, erguida para acolher os votos sagrados, testemunhou um romance clandestino que selaria o seu destino. O monge foi enforcado em praça pública e a freira, pendurada nas paredes do mosteiro, e vejam, gente, enterrada viva na sagrada construção. Ela teve sua alma aprisionada para sempre. E o homem que transportava os amantes para os seus encontros foi acusado de ser cúmplice e foi, decapitado. Essa sentença foi proferida para que os habitantes soubessem o que aconteceria se vivessem em pecado. Muitos desconfiam da veracidade da história, mas todos concordam que os fatos estranhos só começaram a acontecer no local depois de 1863. Em 1862, a reitoria foi construída e se tornou o lar do reverendo Henry Dawson Ellis Bull e a sua numerosa família. Contudo, o que deveria ser um refúgio sagrado, logo se transformou em um palco para o inexplicável. Não demorou nadinha para que a casa revelasse a sua natureza sombria.
Passos invisíveis começaram a ecoar pelos corredores e batidas noturnas perturbadoras desafiaram a compreensão humana. As pessoas contavam que estavam ouvindo barulho de água corrente dentro da casa, e embora a residência não tivesse um encanamento interno. Os relatos incluíam sons inexplicáveis, avistamentos de uma carruagem fantasma e aparições da freira, e mensagens espirituais apareciam escritas nas paredes. A família Bull testemunhou uma série de eventos estranhos. O eco de passos invisíveis ressoava pelos corredores e a filha do reverendo, a pequena Ethel, presenciou uma série de eventos que perturbaram ela durante a noite. Os eventos incluíam batidas noturnas na sua porta, aparições da freira e até mesmo a sensação de ser tocada por mãos invisíveis. Que medo, gente! As batidas foram ficando mais altas ao longo de várias noites, até que a pobre pequena Ethel sentiu um tapa na sua bochecha, o que a acarretou numa marquinha vermelha. E ela podia provar isso com essa marca. As alegações de acontecimentos estranhos incluía a freira flutuando, desaparecendo, sendo vista no local, sons de passos, aparições inexplicáveis e objetos caídos eram comuns no recinto. De todos esses fenômenos registrados no local, o mais sinistro deles era de uma aparição que as filhas do reverendo da época viram. Não só elas, como várias pessoas juraram ter visto a mesma coisa. Uma carruagem branca, conduzida por um cavaleiro sem cabeça, aparecia sempre na paróquia. Alguns sinos que tiveram suas cordas cortadas costumavam toar. Luzes estranhas apareciam nas janelas, como também sons de choros e gemidos. A casa, apesar de assombrada, permaneceu habitada pela família Bull, que, gente, desenvolveu uma fascinação pelos fenômenos paranormais. A família permaneceu ali com o jovem Henry Bull, assumindo o cargo de reitor após a morte do seu pai, em 1892. Ele também relatou ter visto fantasmas sem cabeça, cavaleiros sem cabeça, e carruagens fantasmagóricas puxadas por cavalos, e disse ter um certo fascínio por tudo isso. A família Bull, longe de temer os fenômenos, desenvolveu mesmo uma fascinação pelo sobrenatural, gente. Após a morte do reverendo Bull, em 1927, a casa viu uma sucessão de ocupantes, cada um adicionando sua própria essência à trama mística. Várias pessoas alegaram ter testemunhado uma variedade de incidentes intrigantes, como sons de uma carruagem fantasiosa, olha a carruagem de novo, conduzida por 2 cavaleiros sem cabeça. Elas ecoavam nos pátios da paróquia, enquanto apareciam mensagens espirituais nas paredes. A lenda permaneceu no local durante as próximas 4 décadas. Em 9 de junho de 1927, Henry Bull morreu e a reitoria tornou-se novamente vaga. No ano seguinte, no 2º dia de outubro, o reverendo Guy Eric Smith e sua esposa se mudaram para a casa. Logo depois da mudança, a esposa de Smith, enquanto limpavam o armário, gente, presta atenção nisso, eu fiquei chocada, encontrou um pacote de papel pardo contendo um crânio de uma jovem. O episódio é relatado no livro The End of Borley Rectory. De quem será esse crânio, gente? Pouco tempo depois, a família relatou uma variedade de incidentes, incluindo os sons dos sinos tocando, luzes aparecendo nas janelas e o barulho estranho de alguém invisível andando pela casa. Além disso, a esposa de Smith acreditava ter visto uma carruagem puxada a cavalo à noite. Olha a carruagem de novo.
Em 1928, o reverendo e sua esposa entraram em contato com uma associação de pesquisa psíquica. Os Smiths contactaram o Daily Mirror, pedindo para que entrassem em contato com a SPR, Society for Psychical Research. Em 10 de novembro de 1929, o jornal enviou um repórter que prontamente escreveu o primeiro de uma série de artigos detalhando os mistérios de Borley. Esse periódico também providenciou para que Harry Price, um renomado pesquisador de fenômenos sobrenaturais, fizesse sua primeira visita à casa. O famoso e renomado pesquisador paranormal chegou na paróquia em 12 de junho e imediatamente novos fenômenos sobrenaturais começaram a surgir. Harry Price, atraído pelos relatos extraordinários, trouxe consigo uma aura, intensificadora de magia e mistério. O que será que ele trouxe? Fenômenos sobrenaturais atingiam um ápice durante a sua presença. Pedras, vasos e outros objetos foram arremessados pelo ar. Mensagens espirituais do além foram encontradas nas molduras de um espelho. Entretanto, assim que Price saiu, os eventos cessaram. A esposa de Smith, mais tarde, sustentou que ela suspeitava que Price havia armado esses fenômenos. Eu queria tanto saber o que estava escrito nesse espelho. Price disse sobre sua visita: foi um dia para ser lembrado até por um investigador experiente. 16 horas de emoção. Harry Price alugou a paróquia de Borley durante anos para registrar possíveis fenômenos paranormais. De tão curioso que ele ficou, gente. Ele deve ter levado isso muito a sério. Essas experiências foram descritas em um livro publicado em 1940. A obra recebeu o nome, traduzida para o português, de A Casa Mais Assombrada da Inglaterra. 10 anos de pesquisas na paróquia de Borley. Vocês ficaram curiosos para ler? Procura aí, hein, gente. A entrada de Harry Price intensificou ainda mais o mistério. A paróquia estava viva, com energia cheia de energia sobrenatural. Cada novo ocupante adicionava sua camada única nessa trama mágica. O material levantado por Harry se tornou tão popular que um estudo formal foi realizado pela Society for Psychical Research, a SPR. Porém, a análise dessa foi bem diferente, alegando que a maioria dos avistamentos relatados pelo pesquisador psíquico eram falsos, o que gerou uma certa dúvida sobre o seu trabalho. Recentemente, foi produzido um filme britânico que resgata a visita de Harry Price à paróquia, The Ghosts of Borley Rectory. Gente, esse filme faz um relato ficcional sobre os fatos e ele foi lançado em outubro. Eu não sei se é em outubro de 2022 ou em outubro agora de 2023, mas o trailer tem aqui no YouTube para quem quiser conferir, tá, gente? Eu conferi, eu adorei. Fiquei super curiosa para ver o filme. Os eventos continuaram a se desdobrar com a chegada do reverendo Lionel Algernon Foster, se eu falei certo, e a sua esposa Mary Ann, que relataram incidentes ainda mais enigmáticos, como mensagens nas paredes que apareceram para eles e experiências poltergeist. Os Foisters tentaram, sem sucesso, realizar as cerimônias de exorcismo. Essas tentativas frustradas de exorcismo envolveram a paróquia em uma espiral de escuridão. Mary Ann também disse que foi tomada por um poltergeist que constantemente lhe arremessava da cama. E eu não sei, esse poltergeist aí arremessando na cama, devido à publicidade no Daily Mirror, esses incidentes atraíram a atenção de mais vários pesquisadores psíquicos. E após a investigação, foram unânimes em suspeitar
que os eventos foram causados inconscientemente ou conscientemente por Mary Ann Foster. Contudo, mais tarde, a verdade obscura por trás dos eventos começou a emergir quando Mary Ann admitiu ter um relacionamento secreto com um morador, um tal de Frank Pearless, e que usava explicações paranormais para encobrir seus atos. Tá aí o poltergeist, né, gente? Os Foisters deixaram Borley em 1935 e a casa viu vários outros ocupantes, incluindo o capitão W.H. Gregson. Em 27 de fevereiro de 1939, o novo proprietário da reitoria, o capitão Gregson, estava desempacotando caixas e acidentalmente derrubou uma lâmpada de óleo no corredor. O fogo logo se espalhou rapidamente pela casa e a casa foi severamente danificada. Depois de investigar a causa do incêndio, a companhia de seguros concluiu que o incêndio foi deliberadamente causado. Agora, será por que ele fez isso, gente? Acho que ele queria colocar mais um temperinho nessa história, tá? Em 1939, a saga da paróquia de Borley atingiu seu clímax quando a reitoria foi misteriosamente consumida pelo fogo, lançando as chamas da intriga e das sombras sobre os eventos sobrenaturais que cercavam aquela paróquia. Uns anos depois, em 1943, já em ruínas, em uma escavação que foi conduzida por Harry Price, acharam ossos que se pensava ser de uma jovem mulher. Eles foram descobertos nos porões e acrescentaram um toque macabro à já sombria história da paróquia de Borley. Os restos receberam o enterro cristão no cemitério de Liston, depois que a paróquia de Borley recusou-se a permitir que a cerimônia acontecesse lá, devido à opinião pública. As pessoas começaram a falar que os ossos não eram de uma mulher e sim de um porco. A casa foi demolida no ano seguinte. Hoje, as ruínas da reitoria de Borley permanecem como testemunhas de uma época onde o sobrenatural entrelaçava-se com a realidade. Um conto encantado, onde freiras e monges vagueiam além dos véus do tempo, sussurrando suas histórias aos que ousam ouvir. Enquanto a magia da paróquia de Borley permanece imortalizada no tecido da fantasia e da realidade. Essas ruínas podem ser visitadas em Essex, através do Google Maps. Eu não fui lá, viu, gente? Mas vocês podem ir. Embora a história seja envolta em controvérsias e algumas alegações tenham sido questionadas, a paróquia de Borley permanece como um dos lugares mais notórios associados a atividades paranormais. A tradição de locais assombrados no Reino Unido, como a Abadia de Marham e o mosteiro medieval em Buckinghamshire, também adiciona camadas de mistério a essa atmosfera. Bom, gente, voltando aqui ao filme, né, a Lorraine, né, o Ed, diante dessa trama fascinante e sinistra que inspirou os filmes icônicos como A Freira e a trilogia Invocação do Mal, a gente é transportado aí para os anos 70, quando os renomados demonologistas Ed e Lorraine Warren foram convocados para desvendar os mistérios de Borley. Ed Warren era um demonologista e a Lorraine era conhecida por suas habilidades paranormais. Eles foram equipados com câmeras fotográficas e instrumentos para detectar atividades sobrenaturais, fantasmas, espíritos, alguma coisa assim. Ed e Lorraine embarcaram em uma noite angustiante na igreja, onde Lorraine afirmou ter sentido a presença inquietante da freira. Essas experiências reais do casal de investigadores foram a base para a narrativa cinematográfica que conhecemos hoje. O diretor James Wan se inspirou nas experiências dos Warren para criar o universo cinematográfico de Invocação do Mal, que inclui os filmes como Invocação do Mal, Annabelle, A Freira, entre outros.
Outra experiência real do casal de investigadores do sobrenatural, que pode ter servido para inspirar aí o filme, foi revelada por Lorraine a James Wan, o diretor de Invocação do Mal, ainda em 2016. Gente, parecia ser uma perseguição. Será que era uma entidade demoníaca? Na época, a Lorraine explicou existir uma presença maligna que parecia assombrá-la através da sua vida inteira. A Lorraine descreveu a figura como uma espécie de tornado de escuridão. Uma maneira pensada pelo diretor de A Freira de honrar a experiência da Lorraine foi transformar esse tornado em Valak. Valak, gente, era um demônio com aparência de freira que aparece mais de uma vez no universo aí dos filmes de Invocação do Mal. O diretor James Wan moldou essa ideia para criar um demônio. A figura de Valak, também conhecida como Walak, Valak, Valu ou Valik, encontra suas raízes na demonologia, sendo catalogada como o sexto segundo demônio da chave menor de Salomão. Eu não conheço essa história. Wan, meticuloso em sua abordagem, optou por não retratar Valak como um personagem de CGI, mas ele optou por colocar ele como uma entidade que ataca e não apenas fisicamente, mas de maneira mais profunda e ataca a fé das suas vítimas, né? Essa tradição de locais assombrados no Reino Unido, como a Abadia de Marham, que eu falei, né, mais cedo, e o mosteiro medieval em Buckinghamshire, acaba adicionando camadas intrigantes a essa narrativa, revelando que a fronteira entre o real e o sobrenatural muitas vezes se dissolve em um terreno repleto de mistérios. Bom, gente, existem vários relatos de freiras e monges fantasmas que assombram vários lugares aí no Reino Unido. Em uma análise da jornalista Nadine Lynch, do Daily Star, o espírito de uma religiosa ronda a Abadia de Marham, numa vila do condado de Norfolk, na Inglaterra. Segundo relatos, a irmã Bárbara dirigiu o local durante a época medieval, mas contribuía com salteadores de estrada que roubavam os viajantes ricos. Assim que essas pessoas chegavam à igreja, em busca de ajuda, ela os atendia, mas em troca ela recebia grandes quantias que posteriormente eram divididas com esses ladrões. Após a descoberta do esquema, a freira foi presa no convento e deixada para morrer. Aí, gente, outra tragédia envolvendo a freira, tá? O mosteiro medieval em Buckinghamshire virou notícia após o filho de Ozzy Osbourne, o Jack, fazer uma investigação no local para um show. Mais tarde, gente, eu quero pesquisar sobre isso, porque assim, eu fiquei muito curiosa. O que será que ele viu ali na abadia? O que será que ele viu ali nessas igrejas ali da Inglaterra? É dito que monges do século XIV abandonaram seus votos religiosos para se dedicarem a uma vida de delitos, enquanto eles usavam túneis para atrapalhar a vida de freiras próximas. Olha só, gente, tinha caso de amor entre monge e freira, tinha freira ajudando o ladrão e tinha monge atrapalhando a vida das freiras. Estranho, né, gente? É muita história assim que parece que tá até uma entrelaçada na outra. Eu não sei dizer. Uma lenda diz que um deles foi pego em um ato comprometedor com uma das irmãs e assim ele tirou a própria vida. Gente, outra tragédia envolvendo aí monge e a freira. E assim, mais uma tragédia que tem história de amor no meio. Eu tô achando que realmente esse aí é um telefone sem fiozinho aí, ó. E você? O que acha que ocorreu lá na Abadia de Essex? Espero que tenham gostado dessa jornada pelo enigmático. Até o próximo episódio e que a vontade de desvendar esteja sempre com vocês.